Bem-vindo, bem-vinda! Eu sou a professora Fabiane e esse vídeo é a parte 2 sobre desconsideração da personalidade jurídica. E hoje vamos tratar sobre os tipos de DPJ, suas teorias e seus requisitos. Vamos começar? Como você acompanhou na aula anterior, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser classificada em desconsideração direta, dividida em teoria maior e teoria menor, e a desconsideração inversa. Sobre a DPJ direta, ela é considerada de aplicação subjetiva, porque eu preciso demonstrar o motivo do pedido de desconsideração, o prejuízo e a prova do dano. Por isso, é dito que ela é motivada, porque depende da prova do ato danoso ao credor. Para a DPJ direta, existem duas teorias que permitem ao juiz desconsiderar a personalidade jurídica, a teoria maior e a teoria menor. A teoria maior precisa da prova da ilicitude do ato. Nesse caso, é uma argumentação maior, mais complexa, mais difícil de se conseguir a desconsideração. Ela está principalmente prevista no artigo 50 do Código Civil. Essa teoria é considerada a regra geral e, portanto, é a mais utilizada, principalmente para as situações de direito empresarial e direito civil. A teoria menor não precisa ter prova da conduta ilícita do devedor, porque basta ter a prova do prejuízo ao credor e que existe um obstáculo ao ressarcimento, um obstáculo à reparação de dano. Ela é, portanto, a exceção da regra geral e se aplicam nos casos em que existe previsão legal. Por exemplo, para as situações relacionadas com o direito do consumidor, questões ambientais, questões tributárias, questões trabalhistas, e em situações de ressarcimento de crimes contra a economia popular. Vamos tratar agora da teoria maior, apontando seus detalhes e requisitos legais. Ela está prevista no artigo 50 do Código Civil e é muito elogiada pela doutrina, principalmente após a alteração que tivemos agora em final de 2019 com a Lei da Liberdade Econômica. Além disso, esse artigo sofreu essa modificação e passou a detalhar melhor os motivos necessários para o pedido de desconsideração, tornando o artigo 50 agora, então, muito mais completo e conceitual. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do MP, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Assim, a DPJ direta da teoria maior não pode ser feita de ofício pelo juiz, precisa do requerimento da parte ou do Ministério Público. Também, que precisa haver prova do efetivo prejuízo ao credor pelo abuso da empresa. Esse abuso vai ocorrer nos casos em que tenha desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ainda será responsabilidade do sócio ou do administrador que indevidamente se beneficiou ao abusar a pessoa jurídica, fazendo com que os bens particulares desse sócio ou administrador sejam executados no processo. Os parágrafos do artigo 50 apresentam o que o legislador entende por desvio de finalidade e de confusão patrimonial. Nos parágrafos, então, nós temos que o desvio de finalidade acontece quando a sociedade passa a praticar atos diversos da finalidade para o qual foi criada, mesmo que esses atos sejam lícitos. Por exemplo, o objeto social de uma empresa é o comércio de calçados, mas ela compra R$10.000 em cimento e não paga. Se a empresa fizer isso, é caracterizado desvio de finalidade, mesmo que o ato de compra de cimento seja normalmente uma operação lícita. Isso porque o gestor da empresa comprometeu o capital social numa atividade diversa da explorada no objeto social da empresa. Porém,
Atente para o parágrafo 5º do artigo 50. Se a empresa está passando por um período de expansão ou alteração do seu objeto social, não vai ser considerado um ato ilícito. Usando o mesmo exemplo anterior, uma empresa de comércio de calçados comprar cimento não é desvio de finalidade quando a empresa estiver reformando seu ponto, construindo uma nova sede, para sair do aluguel inclusive, ou investindo numa nova filial, entre outras situações possíveis. O parágrafo 2º do artigo 50 do Código Civil traz o entendimento do legislador sobre confusão patrimonial. Ela acontece quando o patrimônio da pessoa física se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica. A prática fraudulenta aqui é o atentado contra a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Por exemplo, quando o sócio compra um bem em seu nome com o dinheiro da sociedade. Isso é uma clara situação de confusão patrimonial. Ou quando paga contas pessoais com o dinheiro da empresa. Ou quando paga contas da empresa com o dinheiro pessoal. A teoria menor é uma teoria muito criticada pela doutrina, porque ela banaliza o uso da desconsideração. Isso porque, na teoria menor, basta apenas que se comprove o inadimplemento por parte do empresário. Ou seja, se o empresário se obriga a pagar e não paga, o credor já pode requerer a desconsideração para atingir o patrimônio pessoal dos sócios. E é justamente por ser muito simples que a teoria menor não pode ser aplicada em todos os casos. Ela é aplicada estritamente em relações de consumo, crimes ambientais, questões trabalhistas. Um exemplo real é o caso da Samarco. Esta sociedade cometeu extensos crimes ambientais e foi multada. Não realizando o pagamento da multa, basta aos credores requererem a DPJ para alcançar o patrimônio pessoal dos sócios para o pagamento dessa multa. A teoria menor se aplica quando há expressa previsão legal, por exemplo, o previsto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação de estatutos ou contrato social, ainda também quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Também o previsto no artigo 34 da Lei 12.529 de 2011, que é a Lei dos Crimes contra a Economia Popular. Também no mesmo sentido e praticamente a mesma redação do CDC. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste, novamente, abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, além também no seu parágrafo único as mesmas situações de ocorrência de falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Nessa mesma linha, é o que nós observamos no artigo 4º da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Na mesma linha, o artigo 135 do Código Tributário Nacional. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. As pessoas referidas no artigo 134, que depois você passa lá e dá uma olhadinha, os mandatários prepostos e empregados, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Perceba que a teoria menor não exige o abuso da personalidade jurídica, mas a existência de um obstáculo à reparação do dano. Enquanto que a teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil, exige a comprovação de uma ilicitude por abuso de personalidade, que vai se dar ou por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Agora, a desconsideração inversa.
Como o próprio nome já diz, a desconsideração inversa acontece ao contrário da desconsideração normal. Na desconsideração direta, o credor vai atrás do patrimônio pessoal do sócio para receber uma dívida da sociedade. Mas no caso da desconsideração inversa, não. Nesse caso, a sociedade é usada como meio de ocultar o patrimônio do sócio. Portanto, a desconsideração inversa permite que o credor vá atrás do patrimônio da empresa para saldar uma dívida pessoal do sócio. A desconsideração inversa está prevista no artigo 50 do Código Civil, mas lá no seu parágrafo 3º. O disposto no caput nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, que são os parágrafos que tratam do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, também se aplica à extensão das obrigações dos sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Percebam, ela é muito utilizada, a desconsideração inversa, em casos de execução de alimentos. Um exemplo aí para facilitar o entendimento. João é sócio de uma empresa, e aí vamos considerar do tipo sociedade limitada. Ele é ex-marido da Ana e paga pensão alimentícia todo mês para o filho que vive com a mãe. Em um determinado momento, João decide não pagar mais a pensão alimentícia. E então resolve transferir os seus bens, como o carro, um terreno, para o nome da empresa. Mas ele continua utilizando normalmente estes bens como se ainda fosse o dono. Depois de um tempo sem receber o pagamento da pensão, a Ana vai ajuizar uma ação de execução de alimentos. E o juiz manda penhorar os bens do João. Mas não se encontram mais bens no nome do João. E aí, a Ana descobre que a pessoa física do João não tem mais patrimônio algum para penhorar e pagar a dívida. Então, a questão é: a Ana pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica, alegando que o terreno e o carro que estão na sociedade, na verdade, são do João? A resposta é sim. A Ana vai poder usar a desconsideração inversa para atingir os bens que estão no nome da empresa, escondidos, sendo usados pelo João. Enfim, a desconsideração inversa vai atacar o patrimônio da empresa por causa da dívida pessoal de um sócio que ocultou o seu patrimônio na sociedade para não cumprir as suas obrigações. Percebeu agora como a DPJ é útil nos dias de hoje? Por hoje é isso. No próximo vídeo, vamos ver alguns detalhes e dicas sobre a DPJ para que você possa aplicar melhor. Te espero lá!